Em Gênesis 6 começa a história de Noé. Gênesis 6, a partir do verso 5, diz o seguinte: E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente mal. Gênesis 6 diz: Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Verso 8. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em sua geração, e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Que Deus nos ajude a entender essa história, essa passagem, e a extrair dessa passagem lições para nossas vidas. Amém? Ano passado, durante a pandemia, as professoras do Ministério Infantil se revezavam contando essas histórias para as nossas crianças. E eu lembro, pelo menos, de uma outra história que foi contada, acho que por irmã Consa, que ela tentou mostrar como é que Deus castiga e é bom. Como é que Deus, aqui no livro de Gênesis, nessa história de Noé, ele olha para a terra e diz assim: vou acabar com tudo, e a gente continua dizendo: Deus é bom. Como é que essa leitura que nós fizermos, se a gente olhar direitinho para a história, não há uma notícia boa aqui. Aparentemente, há uma percepção de Deus de que tudo que ele fez bom se corrompeu completamente. Isso tem vários desdobramentos. Será que Deus não sabia que isso ia acontecer? E mesmo assim ele criou todas as coisas e também os seres humanos? Ou será que Deus, mesmo sabendo, fez assim para que assim acontecesse? Parece confuso. Mas há pessoas, há estudiosos, há teólogos que acham que sim, que Deus determinou todas essas coisas. Logo, este momento da história já estava não somente previsto, mas pré-determinado por Deus. Para a sua glória, ele assim fez. Não cabe a mim e a você julgar a ação de Deus, mas apenas glorificá-lo. É piedosa essa história, é piedosa essa abordagem. Essa abordagem tem um desdobramento. O ano passado, um teólogo chamado John Piper escreveu o livro Cristo e o Coronavírus. Nesse livro ele estava praticamente dizendo que foi Deus que fez o coronavírus. E não importa se pessoas justas, crianças, recém-nascidos, mulheres grávidas, pessoas que tentaram se proteger e não conseguiram, não importa se essas pessoas morreram, porque no final de tudo, Deus será glorificado. Logo, esse Deus é um Deus que tem algum tipo de responsabilidade e prazer em punir a sua criação. Essa é uma abordagem. Há uma outra abordagem que olha o texto e olha a história da humanidade e diz: Deus está em constante busca de paz e bem com os homens. Jeremias vai dizer isso.
Pois eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e de prosperidade, para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos de Deus são expressos sempre, ou na maioria das vezes, ao nosso benefício, ou em nosso benefício. Logo, essa situação se apresenta e de certo, como é que aqui há um benefício de Deus para a humanidade? Como é que nessa história Deus olha e diz assim, não há nenhum ser humano justo, não há nenhum ser humano que maquine o bem, não há ninguém que mereça permanecer vivo. Ele só encontra um único homem, Noé. Um único homem na face da terra, o texto vai dizer, recebe como adjetivos justo e íntegro. Um único homem poderia livrar toda a criação do seu ocaso final, da sua extinção? Sim. Essa é a história de Noé. A história de Noé a gente tem que perceber, ou podemos perceber, a partir de um foco, o castigo de Deus. Um Deus raivoso, um Deus arrependido, embora em Samuel diz que Deus não é homem para que se arrependa. Um Deus que cria, diz, aconteceu o que eu não queria, eu estou arrependido. Obviamente essa expressão não é o arrependimento humano, é uma expressão humana para entender o que Deus estava fazendo, esse passo para trás de Deus. Porque se Deus não agisse nessa história, aí sim seria a extinção da vida sobre a terra. É essa a lição de Noé. Quando Deus não age, se Deus não coloca a sua mão, o nosso destino é a morte eterna. Se Deus não coloca a sua mão nos segurando, somos nós mesmos que corremos para o abismo. Aqui o texto não está falando de um Deus iracundo, mas de um Deus misericordioso. Não está falando de um Deus vingativo, mas de um Deus gracioso. Porque o texto informa que Noé achou graça aos olhos do Senhor. O texto não informa, mais uma vez, como nós refletimos através da história de Abel, através da história de Enoque, não diz o que é que Noé fazia. Noé não está aqui apresentado como alguém que ia para o culto todos os dias. Noé não está aqui como líder de ministério. Noé não é sacerdote. Noé não apresenta o dízimo, não dá uma oferta, não faz um sacrifício. Noé não faz nada. O texto só diz duas coisas sobre Noé. Era justo e íntegro e Noé andava com Deus. Duas coisas. Justo e íntegro. E andava com Deus. E aí Deus olha para Noé e diz assim, tudo vai para o final, vai correr para o final. A terra está totalmente corrompida, mas através de Noé, um homem justo e íntegro, que anda comigo, eu vou preservar a vida na terra. Primeira questão. Será que essas palavras, justo, íntegro, se encaixa na nossa biografia? Pode parecer absurdo, e é absurdo o que eu vou perguntar. Se hoje Deus olhasse para a terra, ele encontraria a mesma situação, não encontraria? A terra corrompida, cheia de iniquidade e pecado, mas ele encontraria um Noé em você? Será que Deus poderia olhar para o pastor André e dizer assim, ali é um homem justo e íntegro que anda comigo? Será que eu teria que construir uma arca só para mim, Simé, João Lucas e Clarice? E deixar todo mundo aí? Será que seria assim? Ou será que, infelizmente, ele não me encontraria? A primeira questão é essa. Segunda questão, mais uma vez, será que Deus poderia dizer, Rosimário, anda comigo?
Será que essa expressão se encaixa na sua biografia? Você é uma pessoa que anda com Deus? Olha só a diferença. A pergunta nunca poderá ser: será que Deus anda com você? Porque Deus está contigo por onde quer que andares. A pergunta é: e você anda com Deus? Por onde você anda? Por onde você pisa? Por onde você vai? Estávamos ontem conversando com os irmãos da nossa congregação, e uma fala me marcou muito do irmão Samuel Ciro. Eu falei assim, não, porque há 20 anos alguém se convertia e tinha um compromisso. Hoje as pessoas não querem ter compromisso com Deus, querem só vir à igreja. Interessante isso. Interessante isso. As maiores igrejas no Brasil não têm hall de membros. Sabiam disso? As maiores igrejas no Brasil não têm hall de membros. Quem já ouviu falar do Templo de Salomão ali em São Paulo? Será que lá tem assembleia para aceitar a gente, para ser membro daquela igreja lá? O que vocês irmãos acham? Sem compromisso. A gente quer que Deus ande com a gente. Porque quando vem o perigo, eu digo, oh meu Deus, tenha misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Aí a gente bota logo um amuleto na frente. Mas na hora que a gente tem que dizer, eu ando com Deus, onde eu vou, Deus está comigo, e essa presença, além de me guiar, me guardar, também me faz ser justo e íntegro, eu prefiro não. Mas Noé era justo e íntegro, e Noé andava com Deus. A história segue, todos nós conhecemos essa história desde criança. Quem foi criança na igreja já ouviu essa história no departamento infantil. E Deus olha para Noé e diz assim, Noé, olha só, você vai fazer uma coisa que nunca foi vista na história. Se você voltar alguns capítulos, você vai descobrir que não havia chovido na terra, não havia chuva na terra. Não vá pela novela, não. Na novela chove o tempo todo. Na Bíblia, a primeira chuva foi a chuva do dilúvio. Deus, quando começou, estreou de vez. Disse assim, você vai construir uma arca. Eu vou lhe dar as medidas exatas. Vou lhe dar toda a planta da arca. E você vai ficar lá dentro com a sua família. A sua família é você, sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Ninguém mais. Ninguém mais. E vai entrar naquela arca animais puros e impuros. O texto vai falar sobre os animais impuros também. E você vai entrar com a sua família e com os animais e vai aguardar o que vai acontecer. Porque vai descer o cacau. Aqui é assim, né? Descer não, cair. Vai cair o cacau. O texto não diz que a esposa de Noé era justa e íntegra. O texto não diz que Sem, Cã e Jafé eram justos e íntegros. O texto diz que Noé era justo e íntegro. Mas bastou Noé ser justo e íntegro para que a sua família fosse salva. Às vezes a gente quer muito do pastor, viu, gente? Aprenda, Rosemary, aprenda, Robert, viu? O pastor tem que ter um coração sensível à dor de todo mundo. E às vezes a pessoa chega e diz assim, pastor, o meu filho adolescente está na rua, está aprontando. E o pastor tem que se condoer de verdade, tem que se preocupar, e eu me preocupo. Mas eu vou revelar um segredo do coração dos pastores. Vai ficar registrado.
Algumas vezes a gente fica assim pensando, sim, quem é você na sua casa? Porque você está jogando para mim uma questão que é importante para todo mundo, é verdade. O seu filho importa para mim, mas quem é você na sua casa? Será que você tem sido o Noé na sua casa, na sua família? Nenhuma outra família foi salva por Noé, a não ser a sua própria família. Será que você tem sido justo e íntegro ao ponto da sua família ser também contemplada pelo amor, a graça e a misericórdia do Senhor? Há uma responsabilidade que é tribal, todos nós. Mas há também uma responsabilidade individual. E o texto segue. E por mais que as novelas, os filmes mostrem, o texto deixa bem claro que Deus não disse para Noé anunciar o dilúvio. O texto deixa bem claro que ninguém ficou na porta da arca, abre para eu entrar, abre para eu entrar. Não tem isso no texto. O texto simplesmente diz que no dia certo, na hora certa, a arca foi fechada e Deus renovou a vida sobre a terra. Se você pensa que Deus extinguiu a vida sobre a terra, você não leu o texto direito. Deus renovou a vida na terra. Os animais, ao sair da terra, da arca, voltaram a procriar. O primeiro sinal de que havia terra seca foi um ramo que uma pomba trouxe de volta. A vegetação voltou a crescer. Os filhos de Noé eram casados, tiveram filhos e filhas, e o próprio Noé também. Houve também o crescimento, e de novo Deus disse a Noé e aos seus filhos: cresçam, multipliquem e encham a terra. Deus é um Deus de graça e misericórdia. Apesar da iniquidade, Deus tem prazer em começar de novo. Apesar da tua dificuldade, meu irmão, minha irmã, apesar da tua luta, você pode achar que está tudo desmoronando, e pode estar mesmo. Mas Deus tem prazer em tornar todas as coisas novas. Às vezes, na nossa vida, a gente precisa fazer uma limpa, né? Eu vou entregar mais uma pessoa aqui. Estava conversando com Celeste e Rosimar, e ela falou assim: não, fui ver o que eu deixei na casa para ver se levo de volta para a feira. Eu falei: é tão bom de perceber que a gente não precisa o que deixou, né? Às vezes a gente se muda e diz assim: não sei se eu vou levar, eu vou falar para os maridos assim, aquelas tapaué que fica lá, né? Aqueles negócios de sorvete que às vezes guarda para botar feijão. Aí fica se acumulando, né? Aí de vez em quando dá vontade de falar assim: ó, vai tudo pro lixo. De vez em quando, no final do ano, a gente pega, bota a camisa e diz: ih, rapaz, engordei, não cabe não. O que é que tu vai fazer? Doa a camisa, tá boa ainda? Doa a camisa, faz uma limpa. Tem aquele dia que, naquele sábado de sol, tá, vou fazer uma faxina aí, abre a janela, abre a porta, começa a tirar as coisas de dentro e tal, e lava, e você não está só limpando a casa, você está limpando a alma. Às vezes é preciso que haja essa limpa na vida para que venha coisa nova. Encerro lembrando que, apesar de tudo isso, ao pisar fora da arca, ao contemplar um novo mundo, sabe o que foi que a família de Noé encontrou quando saiu da arca? Sabe o que aconteceu nos primeiros dias fora da arca? Pecado. De novo. O filho que zomba do pai. Mas Deus disse: eu faço um pacto com você. E todas as vezes que as nuvens
se juntarem, todas as vezes que a chuva se formar, vai também aparecer o sol, e com o sol um marco, e você vai lembrar que nunca mais eu vou destruir a terra com água. Isso significa, meus irmãos, que Deus está dizendo para Noé e para a sua família: não vivam assustados. Quando apontar a chuva, será que é de novo? E ele não avisou, vamos correr para fazer um barco. Não. Quando apontar a chuva, lembre-se, vocês mudam. Uma hora você é bom, outra hora você é mau, mas eu não mudo. A palavra que eu dou, esta permanece para sempre. Está aqui a minha aliança com você. No dia, naquele dia mais difícil, que você acha que vai cair uma tempestade, Deus diz assim: eu tenho uma aliança com você. Não se assuste, não tema, não se atemorize, ande comigo. Naquela situação que você não vê uma porta aberta, diz assim: não tema, eu estou com você. Não se atemorize. É um pacto que Deus fez conosco. Noé, uma história para crianças. Uma história que fala de graça, misericórdia. Que nós possamos aprender com essa história isso. Deus nos ama. Ele está conosco. E Deus é bom.